Graça e paz, comunidade. Boa noite. Tá todo mundo bem? Então, hoje vamos fazer mais um culto da família e mais uma vez estamos honrados, né, em estar representando a comunidade batista com a nossa família. Vamos começar com uma oração para nos fortificarmos mais ainda, não é verdade? Com a presença do Senhor. Então, que pegue na mão do seu parente, do seu familiar, curva as suas cabeças e vamos para uma oração inicial. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero que o Senhor entre essa noite na casa de cada um, meu Pai, abençoando, protegendo, Pai, dando conhecimento e sabedoria. Que o Senhor sempre une nossas famílias, Pai, e que tenhamos sempre esses momentos com o Senhor, lendo a palavra, se edificando, se alimentando da palavra do Senhor, Pai. Que o Senhor venha estar nos abençoando sempre, em nome de Jesus. Amém. Entre diversas palavras lindas e maravilhosas que a Bíblia tem, eu escolhi algumas para dividirmos essa noite. Te agradeço pela minha família. Escuta esse louvor belíssimo. Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo Em diversas passagens bíblicas podemos ver como a fé cristã é sempre acompanhada da família, não é verdade? Então, os cristãos são chamados de irmãos, o Senhor é chamado de Pai, a igreja é chamada de noiva, e nós somos vistos como os filhos aos olhos de Deus. Amém. Então, quero que cada um abra a Bíblia em 1 Timóteo 3. É bem pequenininho, do 2 ao 5. Quem abrir, grita em célula. Que bênção do Senhor me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. 1 Timóteo 3. Do 2 ao 5. Vamos lá. Na minha versão diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve ser, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, essa palavra, ela deixa bem claro que através do alimento que a gente tem como sustentar nossa família, não é isso? A questão de sustentar é passar o conhecimento, como que a gente sabe, para um parente, para um pai, para uma mãe, para um irmão, não é isso? E eu também gostei muito dessa palavra porque ele compara que é o equilíbrio do casal e que se você tem o equilíbrio de você mesmo, tem como você dividir com seu companheiro, tem como você dividir na sua casa, isso. Então essa palavra veio assim no meu coração e eu espero que vocês leiam o restante porque ele vai edificar mais a família, fortalecer. E também
através de todo esse conhecimento, quando colhemos bons frutos em nossas casas, estamos preparando para começar a semear fora, né? Quando colhemos bons frutos, quando temos a palavra, como lemos, estudamos, tem como a gente semear fora, na verdade. E também tem uma passagem pequenininha lá em Provérbios 31. Aí eu vou resumir, eu estou dizendo que sobre a mulher virtuosa. Todo mundo aí, a mulher virtuosa. A partir do versículo 10, podemos ler que a mulher virtuosa é louvada, assim como o marido. Tudo isso é fruto do temor a Deus. Amém? Aumenta um pouquinho para um pouquinho do louvor. Graça e paz, queridos. Graça e paz, queridos. Mais um culto da família, uma palavra maravilhosa de abertura desse culto. Eu queria trazer algo nessa noite. Como todos sabem, o apóstolo foi diagnosticado com Covid-19 e está em casa, esses dias de quarentena. E a gente estava conversando sábado, ele esteve aqui na célula, foi aqui em casa. A gente conversou muito sobre o momento que estava se passando dessa pandemia, as igrejas, muitas pessoas estão praticamente fora do propósito do Senhor. Mas eu queria falar algo de Deus hoje para vocês. Eu comecei a buscar em Deus um estudo e o Senhor me deu um estudo para trazer para a comunidade. E eu queria falar algo para os irmãos. Algo muito interessante que fala: o seu maior patrimônio não é a sua casa, não é o seu carro, não é a sua moto, não é nada daquilo que você tem. O seu maior patrimônio é a sua família, é a sua prioridade. E muitas das vezes a gente tem feito de prioridade as outras coisas na nossa vida. Eu hoje priorizo a minha família, porque o casamento é uma instituição divina, querido. É uma instituição divina. E a família se começa a partir do casamento. Aí eu fui dar uma estudada. Digo, o casamento é uma instituição divina. Se a família começa através do casamento, então eu vou lá no início. E eu fui pesquisar um pouco sobre o namoro responsável. Algo interessante. E em algo que eu estava lendo, nessa minha pesquisa, vinha contando uma história de um jovem rapaz e uma jovem moça. Eles eram de uma igreja, congregavam juntos. Ela era branquinha e ele era preto, bem negrinho. E ali eles começaram a namorar e ela foi falar com o pai dela, para o pai dela dar a benção para eles namorar. E o pai dela não queria porque ele era negro. E já começou a acontecer um preconceito aí nisso tudo. E o que foi que aconteceu? Ele chegou para a moça, eles dois começaram a conversar e ela disse: então, já que meu pai não quer aprovar, vamos orar. E eles começaram num propósito de oração, eles dois. E ali eles fizeram um propósito de oração e começaram a buscar a Deus. E depois de um certo tempo, o pai dela se converteu, aceitou a Jesus. E ele chamou o rapaz para conversar e pediu perdão ao rapaz. Disse que naquele momento que ele queria ir lá falar com ele para pedir a mão da filha dele em namoro, ele negou porque ele não conhecia esse Deus maravilhoso que ele servia. Então, queridos,
O que é que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes vocês, jovens, vocês têm que pedir a bênção dos seus pais. Porque não adianta vocês quererem namorar da sua vontade. Você tem que ir lá conversar com seus pais e ver se seus pais aprovam. Que não adianta. O namoro tem que começar responsável. Você tem que começar com o namoro responsável. Algo que me chamou a atenção, que fala sobre não sou casado no civil, para que eu preciso casar. Muito interessante essa parte. É muito forte. E eu fui pesquisar. Eu tenho uns discípulos meus que não são casados no civil. E às vezes eu falo para eles que eles têm que casar no civil. E muitos deles ficam sem entender. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Romanos 13, a partir do versículo 1. O primeiro que achar aí, grita célula. Na minha versão fala, Romanos 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superior, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem fora, ordena por Deus. Por isso, quem resistir à autoridade, resiste à ordem de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são motivados de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois não temer a autoridade, fazer o bem e estará louvado por ele. Amém, queridos? Muitas das vezes a gente se pergunta, por que a gente precisa casar no civil? Porque a gente precisa respeitar a autoridade que Deus deixou na terra. E através dessa autoridade é que o Senhor vai entrar na sua vida. É através dessa autoridade que você vai ser abençoado. Porque você começa com um namoro inteligente, com um namoro racional. Você vai na casa da menina, pede para namorar o pai dela, tem a bênção do pai, tem a bênção da mãe, tem a bênção dos seus pais. A partir do momento que você casa, você tem a sua bênção na parte civil, na parte das autoridades. E consequentemente, o que é que vai acontecer? Você vai procurar ter a sua bênção apostólica, a sua bênção sacerdotal. É onde você vai casar na igreja, você vai casar no templo. Então tudo isso é o que retraz para a sua família. Mas isso só depende de você, querido. De você querer, de você ter entendimento. E para isso você tem que construir algo fixado na rocha. Como se fosse uma casa. Uma casa, para ser uma casa de uma construção boa, a primeira coisa que tem que acontecer, você tem que se fazer um alicerce forte. Um alicerce bom. E muitas das vezes você constrói uma casa. O que é que você vai ver na casa? As paredes rebocadas, um piso que você bota, uma área de lazer que você faz, reboca, pinta, bota um forro PVC. O alicerce, você está vendo?
Não, o alicerce é a única coisa da casa que você não está vendo. Mas é a coisa que tem que ser mais bem feita na casa, é o alicerce. Bem assim é na sua construção da família. Você começa com um namoro, responsável, fazendo a coisa certa, procurando seguir o caminho certo. E a partir disso tudo, é que você vai começar a solidificar a sua caminhada para ter a sua família. Se você começa no namoro correto, você vai para o casamento correto, você vai casar na igreja correta e, consequentemente, você vai ter uma vida familiar maravilhosa. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Mateus 5, a partir do versículo 27. Gostaria que quem achasse aí, botasse célula aí, em nome de Jesus. Eita glória. E tem falado muito comigo, que fala, na minha versão: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olha para uma mulher, para a sua cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus olhos ou dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que vá todo o teu corpo para o inferno. Querido, eu estava orando e buscando uma palavra, e quando o Senhor me deu essa palavra, eu comecei a anotar algumas coisas. Eu não queria entrar nessa linha, mas eu tive que entrar. Porque o que é que acontece? Muito eu já se ouvi falar que diz, não, o cara olha a primeira vez e não olha mais, tudo bem. Não é pecado. O pecado só é se você olhar a segunda vez. Só que tem algo interessante nisso, querido. Até eu poderia concordar com as pessoas que já falaram isso. Ah, você olhar uma vez, a primeira vez não é pecado. Mas se você olhar a segunda, é. Mas tem homem que olha a primeira. Olha e fica e não para mais. Então, praticamente isso não funciona. Porque o que é que acontece? O homem é visual. O homem ele é visual. Já a mulher é auditiva. Aí muitos podem me perguntar, e qual é a diferença de o homem ser visual e a mulher ser auditiva? Porque o homem, ele é visual. O cara que dá um espaço para o inimigo agir na vida dele, o que é que acontece? Ele vê uma mulher bonita, ele já imagina aquela mulher na casa dele, com ele, fazendo certo tipo de coisa. Já a mulher não, ela é visual. Ela, quando vê um homem que se interessa por homem, ela já enxerga o homem de um modo diferente. Imagina esse cara numa calça jeans, skinny, uma camisa social, uma gravata, um sapato bico fino, fica a coisa mais linda. A mulher, ela já pensa dessa forma, o homem não. Ele já imagina a mulher de um jeito todo ao contrário. Então, isso tem destruído o casamento, querido. O inimigo, ele tem trabalhado nessa área. Ele tem entrado a profundo nessa área. E isso é o que tem destruído 80% das famílias hoje. Eu tenho visto isso. E depois dessa pandemia, isso ultrapassou um limite absurdo. Principalmente no meio cristão. Porque o que é que acontece? A gente que é cristão, hoje o meio que a gente está se utilizando é as redes sociais. E muitas das vezes o que é que as redes sociais estão trazendo hoje? Relações tinha se relacionado com pessoas que você nunca mais tinha visto.
E as redes sociais têm trazido isso. E muitas pessoas têm deixado o inimigo pegar essa brecha. Aí você pode me perguntar, como assim, Pecílio, o inimigo tem pregado essa brecha? Você passa, vamos dizer que você sai de um relacionamento tem 5 anos. Você não vê essa pessoa, não tem contato. Aí de uma hora para outra você encontra essa pessoa na internet. E você começa a conversar com ela. O que é que vai acontecer? O inimigo vai lançar na vida daquela pessoa e na sua vida começar a trazer relações passadas. Aquilo que vocês viveram. Que nem eu vi um testemunho de uma mulher que foi conversar com o pastor dela. Disse, pastor, eu encontrei um ex-namorado meu no Instagram e a gente começou a conversar, começou a se lembrar daquilo tudo que a gente viveu. E a gente começou a lembrar de várias coisas, a gente conversando, e a partir dessa conversa foi que eu percebi que eu não amava o meu marido. E o pastor falou para ela, isso aí é capeta puro. Que o que acontece? O diabo entrou na vida dela, trouxe um relacionamento passado e fez ela lembrar tudo aquilo que ela vivia com o ex dela. E o que foi que aconteceu? Ela começou a comparar o relacionamento dela atual com o relacionamento dela com o ex. E o diabo fez ela entender na mente dela que ela nunca amou o marido dela. Isso é coisa do capeta, querido. Então a gente tem que ficar vigilante sobre isso. O inimigo, ele tem trabalhado diuturnamente nessa área. Ele tem usado a vida das pessoas. Ele tem ministrado nessa área. E a gente tem que entender que a nossa família foi instituída por Deus. E o inimigo, ele vai fazer de tudo para entrar nessa área e destruir a sua família. Então você fique vigilante, fique ligado nisso aí. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Timóteo 3,11. E quem encontrar aí, bota a célula aí em nome de Jesus. Célula. A partir do verso 11. Vou esperar aí aparecer a primeira célula em nome de Jesus. Eita, chegou a célula. Geração eleita. Eita glória. E na minha versão fala: da mesma sorte, as mulheres sejam sérias e não maldizeis, temperantes e fiéis em todo o tempo. Essa palavra é muito forte. E eu, como ministrante, eu tenho algo no meu coração interessante. Eu tenho algo que quando Deus me dá uma palavra, que eu leio, que Ele me dá um entendimento, eu gosto de pesquisar. Eu gosto de pesquisar muito. Então eu fui pesquisar. E eu achei algo interessante. A mulher, como ela é auditiva, a mulher, ela conversa muito bem. E eu fui fazer uma pesquisa de quantas palavras o homem falava e a mulher. A mulher fala cerca de 250 palavras por minuto. O homem só fala 125. Metade do que a mulher fala. Então, nessa pesquisa eu fui dar uma olhada e tem algo interessante. Um homem perguntou para uma mulher: por que a mulher fala, por que você fala mais do que a gente? Ela disse: porque a gente lhe fala algo e você ainda tem perguntando o que foi que falou. E eu fiquei rindo sozinho. Digo, pela lógica, realmente. Se você parar para conversar com a mulher só fala sozinha, o homem nunca fala. É mesmo? Eu discordo disso. Essa esposa minha aqui, ela é interessante, porque ela fala. Com razão. E eu não respondo. Às vezes eu estou ocupado, ela disse: você não está ouvindo eu falar não? Eu disse: até estou ouvindo. Eu estou ouvindo sim você falar. Mas você fala tanta coisa que eu acabo me embananando. E é algo interessante isso. E aqui fala que a mulher tem que ser fiel a todo tempo.
E algo interessante que a palavra de Deus fala. Num versículo. Vigiai e orai. E eu fiquei me perguntando, por que o Senhor Deus falou primeiro vigiai? Eu não entendi. E eu fui me aprofundar. Por que vigiai, Senhor? E se você voltar lá, no que eu comecei a ministrar, que fala lá em Mateus 5:27, fala muito sobre isso. A questão do adultério. Então, querido, algo que você tem que fazer, vigiai. O Senhor fala, primeiramente, vigiai. Abra sua Bíblia lá em Tiago, versículo 1, a partir do verso 14. Quem abre primeiro grita e célula. Deixa eu ver se pega uma virtuosa. Tiago 1, versículo 14. Princesas do reino. Eita glória. Olha Lu aí lendo Bíblia. Amém. Na minha versão fala, cada um, porém, tentando quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência, então a concupiscência, havendo concebido, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Querido, quando ele fala, não vos enganeis, meus irmãos, acontecendo. E o que é que tem acontecido, queridos? O inimigo, ele tem procurado agir nessa área aí. Você tem que vigiar. A palavra certa é essa. Tem gente que diz, não, o inimigo pode até tentar contra a minha vida, mas eu tenho buscado, eu tenho orado. Querido, mas a palavra é bem clara. Primeiro ele fala, vigiai e orai. E a palavra aqui em Tiago, do verso 14 até o verso 16, aqui fala, cada um, porém, tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Deus, não vos enganeis, meus amados irmãos. Aqui nessa palavra, em momento nenhum, você vê falar do diabo, querido. Em momento nenhum aqui você vê falar o diabo traz a consequência, o diabo isso, o diabo aquilo. Não, eu. Aqui fala, cada um, porém, é tentado quando atraído e enganado pela sua própria carne. A palavra certa é essa. Então não fala o diabo. Tem pessoas que não vigiam, aí comete um pecado de logo, foi o diabo. Não, queridos, foi você. Me desculpe se eu estou sendo claro, mas a palavra certa é essa. Aqui a palavra que Deus usou através do profeta Tiago, ele fala bem claro. Não é diabo. Em momento nenhum ele fala no diabo aqui. Ele fala na nossa carne, no nosso entendimento, no nosso querer. Mas no diabo não. Então a gente tem que estar vigilante. A gente tem que orar e vigiar. O meu maior problema sou eu mesmo. O meu maior problema é quem? Somos nós mesmos, querido. O WhatsApp está aí. O Facebook está aí. O Instagram está aí. Está tudo aí. Tudo isso tem trabalhado na nossa vida. Mas o nosso maior problema somos nós mesmos. Eu queria que você parasse um momento e refletisse. Se você tem aproveitado esse tempo de quarentena, que você está em casa, se você tem vigiado no que você tem feito, se você tem orado, se você tem jejuado, se você tem levado a palavra de Deus para alguém, se você tem pagado um preço pela sua família. Esse culto hoje é sobre o que? Família.
E nós, muitas das vezes, não estamos pagando um preço pela nossa família. Aí tem pessoas que dizem, ah, minha família ninguém quer nada com Deus. Isso aí é com ela e Deus, você tem que fazer a sua parte. Você tem vigiado com as pessoas que você tem conversado nas suas redes sociais. Você tem vigiado nos vídeos que vocês têm feito e postado nos seus stories. Do Face, do Instagram, do seu WhatsApp. Muitas das vezes a gente posta algo nos nossos stories. A gente enxerga, não vê maldade. Visualizar a profundo, não. Se você for visualizar a profundo tudo aquilo que tem acontecido verdadeiramente, você vai ver que não é fácil. Que não é fácil, querido. Eu estava lendo e o Senhor falou algo profundo ao meu coração. Falou algo profundo. O Senhor falou: não confie exageradamente na sua esposa. Eu fiquei parado. Esposa, não confie exageradamente no seu marido. E eu parei nessa palavra que o Senhor me deu. Por quê, Senhor? Eu não devo confiar exageradamente na minha esposa. E o Senhor falou profundo ao meu coração: a sua esposa é carne. E eu parei orando madrugada. Você é carne, sua esposa não pode confiar exageradamente em você. Você não pode confiar exageradamente na sua esposa. Por quê? Porque a sua esposa é carne, querido. Você é carne, varão valoroso de Deus. Você é carne. E a nossa carne, ela está sujeita. Se ela não tivesse sujeita, o Senhor não tinha falado: vigiai e orai. O Senhor primeiramente manda você vigiar, querido. Então você tem que vigiar. Você tem que vigiar nas suas palavras. Você tem que vigiar com quem você conversa. Você tem que vigiar com quem você se relaciona. Eu, a partir de um certo tempo, eu comecei a visualizar a minha vida de um modo diferente. Eu hoje, na minha vida, eu não tenho mais a minha intimidade, que tem pessoas que têm um costume de dizer que tem a sua intimidade. Não, o que é meu só interessa a mim, não interessa a minha esposa não. Tem gente que bota a senha no telefone, é uma senha. Aí tem deles que dizem: não, eu vou tirar a senha do telefone para enganar minha esposa. Aí bota no WhatsApp é uma senha, no Facebook é outra, no Instagram é outra, nos contatos é outra. Não, minha esposa tem livre acesso ao meu telefone. Ela tem livre acesso aos meus e-mails. Ela olha os meus e-mails, ela olha o histórico do meu telefone, ela olha os históricos do meu celular. Ela olha tudo que tem no meu telefone. Se eu vigiar, o diabo vai tomar essa besta na minha vida. E vai adiantar eu orar? A palavra diz: vigiai e orai. Se eu não vigio, vai adiantar eu orar? Não. Se eu não vigio o que eu ando fazendo da minha vida, as pessoas que eu ando me relacionando, as pessoas que eu ando dando confiança, as pessoas que eu converso, que eu abro meu coração, vai adiantar alguma coisa eu orar? Não, querido, não vai adiantar. Você tem que vigiar primeiramente no que você faz da sua vida. Você tem que vigiar primeiramente as pessoas que você conversa, as pessoas que você se relaciona. Eu mesmo, quando eu passo por dificuldade, a primeira pessoa que eu procuro é o meu apóstolo. Tudo que eu vou se fazer na minha vida, em relacionado à minha vida pessoal, à minha vida financeira, às vezes eu quero fazer alguma coisa no meu carro, a primeira pessoa que eu procuro é ele. Eu, pai, estou querendo fazer isso e isso, o que é que você acha? Eu primeiro procuro uma opinião dele. Porque o que é que acontece?
Muitas das vezes as pessoas, elas têm procurado fazer tudo do seu modo. E muitas das vezes as pessoas têm sofrido. E algo interessante que o Senhor tem falado, e eu parei para meditar. Queridos, algo que tem acontecido no mundo muito tempo, e eu tenho ficado triste com isso. E é algo que o apóstolo sempre conversa comigo, ele sempre fala comigo. Querido, se você sentir dificuldade, você tem que procurar o seu líder de célula. Se você sentir dificuldade, você tem que procurar o seu pastor. Vocês aí da comunidade batista no Rosa Elza, procura o Robert. As mulheres procuram a pastora Carla. Vocês que têm liderança aqui, que tem líder, procura o seu líder. Procura o seu pastor. Porque algo que tem destruído as famílias, não só na comunidade, nos cristãos, mas sim no mundo inteiro. É pessoas que não confessam que está sendo tentado, querido. E isso é complicado, porque, querido, a partir do momento que você começa a ser tentado, se você não abrir seu coração, o inimigo vai lhe derrubar nessa área, querido. Se você tem sido tentado na área de prostituição, se alguma amiga sua de trabalho tem lhe tentado, se alguma pessoa tem lhe tentado próximo à sua casa, se você namora e o inimigo tem tentado entrar no seu relacionamento para tentar fazer algo, querido, procura a sua liderança, procura o apóstolo, procura a bispa. Nesse momento eles não estão podendo atender as pessoas presencialmente por causa que eles estão de quarentena por causa do coronavírus. Mas se você não conseguir pessoalmente, procura o seu, lhe dando uma palavra direcionada para a sua vida. Eu vou estar orando por você. Você sentiu a tentação do vício da droga. Eu estava conversando no sábado sobre isso com o apóstolo. Você sentiu aquela tentação de usar droga, a tentação de beber, a tentação de fumar um cigarro, de fumar um pacaio. Liga para o seu líder. Faz chamada de vídeo ou liga pelo WhatsApp. Meu líder, ore por mim. Eu estou sentindo um desejo. O diabo está me tentando nessa área. Liga para o seu líder, que ele vai falar ao seu coração. Ele vai orar por você e essa tentação vai passar, querido. Mas se você está sendo tentado e você não fala com o seu líder, o inimigo vai tentar derrubar a sua vida. O inimigo vai tentar derrubar a sua vida. E eu tenho orado com meus discípulos. Sábado eu saí, domingo de manhã eu estava em casa. Um discípulo meu ligou para mim e disse: meu líder, eu estou passando dificuldade. Eu preciso que o senhor venha aqui, eu preciso conversar com você. E eu fui lá conversar com ele. E aí, meu querido, o que é que está acontecendo com você? Não, meu líder, que eu preciso abrir meu coração. E eu fiquei feliz da vida, eu dei glória a Deus por isso, porque ele abriu o coração dele, querido. Ele estava sendo tentado pelo diabo. O diabo estava entrando na área da vida dele, estava entrando na mente dele. E falando para ele fazer coisas horríveis. E eu cheguei lá, levei uma palavra de Deus, orei por ele. E disse a ele: querido, nunca mais deixe o diabo tentar contra a sua vida. Quando o diabo estiver tentando contra a sua vida, você abre o seu coração. Deixa Deus falar. Porque eu praticamente eu sou uma testemunha viva. Quando eu sinto dificuldade, eu converso com o apóstolo. Eu não tenho vergonha não, queridos. Não é porque eu sou líder de célula, eu sou o Superman, não. Eu sou líder de célula, mas eu também estou sujeito à tentação. Eu estou sujeito ao diabo tentar contra a minha vida. Eu estou sujeito ao diabo trazer mulheres, pessoas do meu passado, para querer me tentar. Porque eu vivi num passado de prostituição, de bebida, de droga. O Senhor me tirou daquele passado e me trouxe para essa realidade de hoje. Hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho meus filhos, tenho a minha esposa, hoje eu tenho uma casa, hoje eu tenho um carro.
Hoje eu tenho uma estabilidade financeira de vida razoavelmente boa. E todos aqueles que me conhecem da comunidade sabem como eu sou. Eu sou o PP, eu sou desse mesmo jeito aqui que eu sou, eu não mudo. Eu trato todo mundo da mesma forma. Eu posso estar triste, eu posso estar com raiva, eu posso estar do jeito que for. Aqui já me conhece, o apóstolo que já tem mais uma intimidade comigo, se eu estiver triste com alguma coisa, eles conhecem, só do jeito de eu conversar com eles. Mas muitas pessoas na comunidade não vai ter esse entendimento. Por quê? Porque eu não demonstro, querido. Se o diabo tem tentado na sua vida, você tem que buscar a sua liderança. Porque hoje, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, uma das áreas que o diabo mais tem tentado é na vida das pessoas. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Eclesiastes, capítulo 4, verso 12. Aquele que encontrar aí, bota a célula aí em nome de Jesus. Oh, glória! Princesas do reino, geração eleita. Eita glória! E eu perdi aqui. Glória a Deus. Eclesiastes 4, versículo 12. Todas as células chegaram, oh glória. Na minha versão fala: e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebrará tão depressa. Amém. Querido, quando o Senhor fala sobre a questão do cordão de 3 dobras, Ele vem trazer a você a questão sobre, você pode, vou colocar num cotidiano nosso, você, sua esposa e sua liderança, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você, o seu apóstolo e o seu líder. Então você pode trazer isso de várias formas para a sua vida. Mas quando o Senhor fala isso, que o cordão de 3 dobras não quebrará tão depressa, é para você vir pedir socorro, querido. A palavra certa é essa. Se o inimigo tem tentado contra a sua vida, confessa, meu irmão, que você está sendo tentado. Você tem que confessar. Você tem que confessar. Porque se você não confessar, o inimigo ele pode tentar contra a sua vida nessa área. Muitas das vezes, o que é que acontece? Você tem sido tentado no seu trabalho. Eu vi um testemunho de um pastor falando que uma moça chegou para ele e disse: pastor, tem um homem me seduzindo lá no meu trabalho e eu não sei mais o que é que eu faço. A coisa que você tem que fazer, querida, é ir no seu trabalho e pedir as suas contas. A mulher ficou chocada. Mas pastor, eu vou sair do meu trabalho. Ele disse: é que você vai sair do seu trabalho. E muitos de vocês aqui podem estar ouvindo isso de mim e dizer: Pepe deve estar maluco. Não, querido, eu não estou mandando. Se você está lá no seu trabalho, eu nem sei porque o Espírito Santo está trazendo para essa linha de raciocínio. Mas se você tem passado algo no seu trabalho, procura uma direção de Deus, querido. Deus tem algo para falar no seu coração. Procura a sua liderança. Procura o apóstolo. Procura a bispa. Procura o seu líder, a sua líder, eu não sei. Se você tem passado por isso, procura alguém. Porque você não pode estar vivendo a tentação do inimigo. Porque se você for deixar o inimigo estar tentando contra a sua vida, uma hora você vai falhar.
uma hora você não vai aguentar. E isso tem acontecido muito. Eu costumo até falar para minha esposa. Ela fica falando as coisas comigo e às vezes eu falo as coisas e fico rindo. O que é que acontece? Eu estava lá na empresa trabalhando e, como todos sabem, eu trabalho numa empresa de roupa, na Intergrife. A Lu está por dentro disso aí, o John, a Rejane. E no setor que eu trabalho tem cerca de umas 300 mulheres e só tem eu de homem. E por incrível que pareça, eu trabalho numa máquina costurando. Eu trabalho de costureiro. E a máquina que eu trabalho só sabe mexer eu na empresa, mas ninguém sabe mexer, nem os mecânicos da empresa não sabem, só quem sabe manusear a máquina é eu. E você imagine quantas tentações do inimigo eu não escuto o dia inteiro. Uma passa, olha, você tá bonitinho. Outra passa, olha, comprou um carro, vamos marcar para nós passear. Outra diz, olha, dá para nós ir para a praia. Eu escuto isso o dia inteiro. Só que eu sou um cara que a minha prioridade na minha vida não é a minha esposa. A minha prioridade na minha vida não é os meus filhos. A minha prioridade na minha vida não é a minha casa, não é o meu carro, não é nada do que eu tenho. Eu tenho priorizado na minha vida a minha salvação. Se minha esposa disser, eu vou lhe deixar, não tem problema. Deixa não. Se meus filhos disserem, eu vou lhe deixar, não quero saber do Senhor não. Não tem problema, querido. Eu não quero deixar Jesus. Eu não quero perder a minha salvação. O inimigo ele tem tentado, de todas as formas. O inimigo ele tem tentado. Porque se o Senhor trouxe essa palavra, eu creio que o inimigo ele não tem tentado só na minha vida. Ele tem tentado na vida de vocês, eu sei disso. Mas eu venho lhe dizer, priorize o Senhor na sua vida. Valorize a sua família, querido. Valorize quem está do seu lado. Você, jovem, que está no começo do namoro, procure ter um namoro racional, um namoro no Senhor, um namoro com santidade. Não deixe o inimigo tentar o seu namoro, não deixe o inimigo entrar no seu namoro. Porque eu vou lhe dizer algo, querido, que tem entristecido muito meu coração. Eu tenho visto, e muitos de vocês devem ter visto, antigamente as pessoas namoravam com mais decência. Sentavam na praça para namorar, conversava, namorava na porta. Antigamente o homem ia na casa da menina, a moça pedia o pai para namorar na porta. E hoje nós não vemos mais isso, esses princípios foram perdidos. Hoje a coisa mais difícil é você ver alguém ir na casa da moça pedir o pai dela para namorar direitinho, com respeito, com ordem e decência. Essa essência tem perdido. E por causa disso tem se perdido as famílias. O inimigo tem tentado na vida das pessoas. E através da tentação ele tem conseguido acabar com as famílias. Uma instituição divina. Ele tem entrado nessa área e acabado com os relacionamentos. Só o apóstolo, a bispa Patrícia, o pastor Robert, a pastora Carla, só eles sabem o que eles têm passado nesse momento de pandemia com a igreja fechada, o quanto eles têm trabalhado na vida das pessoas. Em decorrência de quê? Porque as pessoas têm sido tentadas. As pessoas têm sido tentadas. O inimigo tem tentado, queridos, não é só na igreja não. O inimigo tem tentado na igreja, o inimigo tem tentado nos membros, o inimigo tem tentado na liderança. O inimigo tem trabalhado diuturnamente contra a liderança. E algo interessante que eu falei na minha célula, toda a minha célula eu tenho falado, e teve uma célula que eu ministrei especificamente sobre isso. Todo mundo está de quarentena em casa, sem trabalhar de folga. A única pessoa que não tira folga o tempo e nunca vai tirar o diabo, querido. O diabo ele não tira folga, o diabo não brinca de ser diabo. O diabo ele vai continuar tentando contra a sua vida.
o tempo inteiro. Eu sempre tenho falado para os meus meninos, querido, se guarde, busca no Senhor, procura orar, procura jejuar, entra no propósito com Deus. Não precisa você me dizer não, querido. Chega na sua casa, ora, se ajoelha, Senhor, me ajuda. Eu estou passando dificuldade nessa área. Eu estou sendo tentado. Se você está sendo tentado, querido, abra o coração para o seu líder. Pare de ser rancoroso. Pare de ser aquele cara duro. Abra o coração para o seu líder. Ele é uma pessoa, um vaso de Deus para falar na sua vida. Antes que o inimigo, através dessa tentação que ele tem tentado na sua vida, ele possa destruir. O inimigo destruir a sua família. Falta poucos minutos para terminar. Falta pouco de mais ou menos uns 10 minutos para terminar esse culto da família. Mas eu ainda tenho algo de Deus para falar para você. Amém. Que você não venha só sentar e ouvir a palavra de Deus no momento que tiver uma live dessa, ministrada por mim ou por outro líder de célula, ou pelo apóstolo, ou pelo pastor Robert, a pastora Carla, querido. Mas que você venha estar focado em buscar a palavra de Deus. Porque a única prioridade que você tem que ter na sua vida é a sua salvação. Se você tem prioridade na sua salvação, você vai ter prioridade na sua família. Porque quem é que não quer levar sua esposa para o céu? Quem é que não quer levar seu filho para o céu? Quem é que não quer levar seu pai, sua mãe, seu vizinho para o céu? Porque nada disso aqui você vai levar. Essas roupas você não leva, a sua casa você não leva, o seu carro você não leva, a sua moto você não leva, o seu cavalo com a carroça você não leva. Você não vai levar nada disso, querido. Mas a sua família você pode levar para o céu. Através de quê? Da salvação. Você pode levar os seus filhos para o céu, ensinando a ele a priorizar a salvação deles. Você leva a sua esposa, ensinando ela a priorizar a salvação dela. Você leva o seu pai, você leva a sua mãe. Agora as coisas materiais você não vai levar. Se você tem prioridade a sua salvação, se você tem sentido de Deus no seu coração, querido, leva a palavra de Deus. Comece na sua casa, com seus amigos, com seu tio, com seus primos, com seus pais, com a sua mãe. Priorize a salvação deles. Ele só vai ser salvo se eles aceitarem Jesus como o suficiente salvador da vida deles. Se eles aprender como você tem aprendido, priorizar o Senhor na vida deles. Eu sei que não é fácil, queridos. Eu vou dizer a você que é fácil, não é não, queridos. E eu queria deixar algo aqui para todo homem que é cristão e que não é. Eu vou lhe ensinar algo que Deus tem me ensinado, e é verdade. Queridos, não procure entender a cabeça da sua esposa. Se você tem tentado entender a cabeça da sua esposa, desista. Você tem que ser um homem sábio. Você tem que... Chega, meu filho, eu estou precisando conversar. Eu preciso falar sobre isso. A minha esposa, eu sei, meu irmão, que é meio chato. Porque e concordar com ela, viu? Concordar. Porque é difícil, porque a mulher fala 250 palavras em um minuto. Para você pegar 250 palavras e assimilar dentro da cabeça, difícil é. É meio exagerado aí, viu? Foi uma pesquisa que eu fiz na internet. Se está exagerado, a pesquisa exagerou. A mulher só fala o suficiente. E o homem entende só um pouco. Ele tem que compreender tudo. Então que você venha priorizar a sua esposa. Você procure se relacionar melhor na sua casa, se relacionar com seus filhos, se relacionar com a sua esposa, se relacionar com seus vizinhos, com sua sogra, com seu pai, com a sua mãe. Procure se relacionar melhor. Você tem que ser um ser humano que vive buscando cada vez mais aprender do Senhor.
Eu sou perfeito? Não, meu irmão, perfeito só Jesus. Mas a gente tem procurado buscar aprender mais do Senhor. Eu gostaria que você nesse momento agora fechasse os seus olhos. Fechasse os seus olhos nesse momento. Se você estiver perto da sua esposa, abraça a sua esposa. Se você estiver perto do seu marido, esposa, abraça seu marido. Se você não é casada, está com seus filhos, abraça os seus filhos. Se você não está com seus filhos, está com seus discípulos, líder de célula ou líder mulher que estiver com suas discípulas. Eu gostaria que nesse momento vocês se agrupassem, ficassem o mais próximo possível. Eu sei que por causa da pandemia tem dito para ter o separamento social, mas nesse momento no conforto da sua casa, eu gostaria que você se aconchegasse, curvasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. Eu queria fazer uma oração pela sua família, pela sua liderança, pelo seu namoro jovem e pelos aqueles que têm buscado uma família no Senhor. Amém? Pai, nesse momento, Senhor, eu venho te pedir por cada